Olá, eu sou a Silvana, diretora e sócia fundadora da Elos Educacional. Hoje nós estamos aqui em nosso novo tema do Momento Elos para falar sobre educação integral. Para falar sobre esse tema, tem uma pessoa especial aqui, trabalhou comigo em 2020, 2021, que é Mônica Barradas Pozzi. A Mônica é professora há 32 anos, já trabalhou em escolas particulares e na rede pública há muitos anos, com o ensino fundamental. Ela é formada em pedagogia, em artes e tem pós-graduação em educação infantil e em alfabetização e letramento. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, quero agradecer muito por você estar aqui Obrigada, hoje. é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Bem, então a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre o tema e para começar, eu queria que você falasse assim da sua experiência com a educação integral, de que maneira você acredita que os professores podem fazer uso dessa concepção, dessa forma de trabalho na sala de aula. Primeiro que assim, em 32 anos, muitas coisas aconteceram, né? A gente já viveu muitas histórias diferentes em sala de aula. Primeiro que assim, a educação integral, ao meu ver, ela precisa realmente ser verdadeira, real, né? Eu não consigo imaginar uma integral onde você fique apenas dando links de atividades, não é isso. Ela tem que ter ligada a uma área de trabalho, ligada a toda a parte em que o aluno vai conseguir interagir, vai conseguir também passar isso para o mundo em que ele vive. Então, por exemplo, assim, nessa escola em que eu trabalho há 7 anos, né? Nós temos ali um projeto de meio ambiente em busca de uma escola sustentável, onde nós temos trabalho sensacional, a criança pode interagir naquele espaço com relação a muitas coisas. Então, por exemplo, nós temos trabalho ali de Lago de Carpas, né, com o aquaponário. Então, você pode ali fazer atividades com as crianças, tanto de ciências, quanto de português, quanto de matemática, né? Tem uma interdisciplinaridade aí. Mas a ideia não é só isso, a ideia é fazer com que eles consigam compreender isso para o mundo, né? Para fora dos muros da escola. Então, nós tivemos ações com as crianças fora da escola. Nós fomos no bairro andar com as crianças, fazer uma campanha aí com relação à reciclagem, né? De material, pilhas, de chapas de raio-x. A gente passou no comércio, entregando uns panfletos para as pessoas irem à nossa exposição. Então, agir um pouco fora da sala, né? Para realmente ter uma educação integral. Para você não se imaginar que o aluno vai aprender só ali no livro, no caderno, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E o que você acredita que os estudantes aprendam? Qual é o benefício de toda essa educação, de todas essas estratégias que você falou para a aprendizagem dos estudantes em sala de aula e fora desses espaços? A postura do estudante que é desenvolvida, né? Um ser mais crítico, curioso, questionador. E ter postura de imaginar que o que ele aprendeu não é para a escola, né? É para a vida dele, para a sociedade. Então, quando a gente falava para os alunos, trabalhava a questão de reciclagem, por exemplo, eu tive crianças que falavam, minha mãe não recicla, né? Tá uma luta na minha casa para eu conseguir fazer isso. Eu lembro do menino falando isso para mim, porque o aluno passa a entender que não é uma matéria escolar, né? É uma matéria de vida. É algo que você vai trabalhar para sua vida, você vai levar isso para você, né? E a gente percebe isso muito neles, que eles realmente têm essa visão. Agora, não é fácil, né? Exige muito planejamento, exige muita intervenção, muita organização. Enquanto professor, eu posso dizer, não é o tempo todo que a gente consegue brilhar, né, nessas atividades. A gente está fazendo atividade sempre pensando no melhor. Mas é claro, para você conseguir fazer uma intervenção, interagir, tem que planejar, né? E não tem como, né? E eles dão um feedback para a gente bem bacana. Vamos aproveitar então esse gancho do planejamento que você falou. Conta um pouco como que você faz para planejar para além do livro didático que a gente está acostumado a ter como referência. Então, como você pensa sobre isso e de que maneira você se relaciona com os demais professores para esse trabalho? Ele é um trabalho mais individual ou mais coletivo? Como é que funciona isso? Na minha escola a gente trabalha com coletivo, né? Então, assim, planejamento não é fácil, o professor não é tranquilo lidar com isso, até porque a gente tem a diversidade na sala de aula. Então, esse ano, por exemplo, eu tenho 5 turmas dentro de uma sala só, com relação às necessidades, né? Então, isso exige de mim muito planejamento, muita intervenção, que eu acho que a intervenção é tudo. Você pode pensar numa atividade muito simples. Se eu tiver a intervenção do professor bem feita, tá valendo, né? Vai dar grandes resultados. E não adianta pensar numa situação
extremamente elaborada se o professor não fizer uma intervenção bem feita, né? Então, o planejamento não é simples. Mas assim, por exemplo, imaginar que um objetivo que eu tenho em língua portuguesa, eu vou conseguir atingir também na área de ciências, eu vou conseguir também atingir na área de matemática, né? E planejar com intencionalidade, mas muita intencionalidade, né? Porque se eu não souber que eu vou lá fora e eu vou conseguir atingir lá fora, que eu digo no espaço que a gente tem na minha escola, né? Eu vou conseguir trabalhar, por exemplo, com meliponário, que é o espaço que a gente tem com abelhas, né? Abelhas sem ferrão. Ali eu consigo tirar inúmeras atividades, né? Língua portuguesa, matemática, ciências, né? Enfim. Então, o planejamento tem que ser muito esmiuçado. Eu tenho que pensar bem que área que eu vou conseguir atingir, né? E como que os alunos vão receber isso? Porque um grupo que é produtor de texto, por exemplo, já fazer uma atividade relacionada àquilo. O grupo que não é produtor, eu tenho que pensar em outra proposta para ele, com aquele mesmo tema, né? E isso exige da gente muito trabalho, né? Muita dedicação, entendeu? Então não é simples, mas eu acho que o resultado é perfeito, maravilhoso. Acho que esse também é um ponto interessante para a gente reforçar. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando que para a gente ter uma educação integral e formar e desenvolver, né, todas as potencialidades desses estudantes, a gente não vai ficar só no cognitivo. Mas a gente também não vai só lá para fora andar, olhar as coisas sem fazer conexão com as outras áreas do conhecimento. Então, você trouxe um pouco disso, acho que você podia reforçar um pouco como fazer essa integração para a gente não cair só de um lado ou só de outro. A gente tem tendência a cair de um lado, né? E é claro que é mais difícil trabalhar assim. É bem mais difícil. Então, não que você não faça uso de livro didático, não faça uso de atividades, principalmente os registros, né? Sistematização precisa ter. Mas não pensar que o estar fora, ele não vai aprender. Ele vai aprender juntamente com o registro e com a atividade que ele fizer em sala de aula. Então, por exemplo, a gente tem ali um texto de ciências que fala sobre a água, né? Então você vai trabalhar com texto de ciência, vai explorar e você vai explorar o espaço externo também, que a gente tem essa externa na escola, né? A gente tem essa captação de água da chuva. Então você fazer esse link com o real, com o que você tem de material produzido, né? Até porque os materiais são bons, né? São de qualidade e a gente precisa fazer uso disso. A criança precisa sistematizar, né? Ela precisa ler, ela precisa escrever, ela precisa copiar, ela precisa, né? Que eu acho que essa forma muitas vezes a gente não pode deixar de lado, porque nesses anos todos, a gente viu algumas situações em que a escola foi muito aberta a novas possibilidades, né? Ao externo, ao que você tem lá fora, né? E deixou um pouco de lado as questões de registros, atividades que faz parte da cultura escolar, né? Então, a gente precisa balancear tudo isso. E eu acredito que dá, sim, para balancear dessa forma integral. E qual é a percepção dos estudantes, das crianças, como é que eles veem isso, como eles expressam isso, né? Eles percebem essa diferença e o quanto eles falam sobre esse aprendizado? Eles percebem. Até esse ano eu tive uma criança muito interessante, ela perguntou assim para mim, mas isso não é ciências? Por que você está dando um texto de português, né? na área de português, né? Porque eu sou professora polivalente, né? A gente não tem separação de área no terceiro ano. Aí eu falei para ela, porque as coisas são todas juntas, unidas, elas acontecem ao mesmo tempo, né? Aí expliquei a questão de você usar um texto de língua portuguesa com um tema de ciências, né? Uma produção, isso é perfeito. E ela perguntou, mas por que então que tem a separação? E foi uma questão de organização de conteúdo, né? Enfim, a gente tem essa separação, mas no dia a dia a gente entende que isso é muito, e eles percebem, né? Percebem que isso é uma coisa interligada, né? Mas assim, eles trazem esse feedback pra gente, principalmente quando você faz uma atividade e você fala, olha gente, nós vamos usar o caderno, o caderno de matemática, mas isso aqui é ciência, gente, mas tá tudo interagindo, né? Então eu tô fazendo lá um trabalho no meliponário, de conseguir perceber quanto tempo que as abelhas demoram para produzir o mel, quanto tempo que a gente tem que tirar o mel de lá de dentro, enfim, tudo isso é matemática, né? O peso a caixinha com abelha ou sem as abelhas é matemática, mas não é simples, né? As pessoas podem olhar e falar, ai, que lindo, né? Tão simples. Não é simples, é bem difícil, exige um querer, uma intenção muito forte da professora e preparar as crianças para isso também, né? Porque eles percebem essa diferença e eles interagem dessa forma, entendeu? Eles sabem disso. E as famílias? Como que isso chega? Porque você falou, um dos meus alunos falou que está com dificuldade para fazer a reciclagem, porque em casa eles não coletam ainda, não tem esse hábito. Como é que esse trabalho mexe com as famílias e qual o retorno que elas dão de tudo isso? Eu tive já muitas situações assim, nas exposições que a gente
trabalhou ao longo desses anos, as famílias vêm dando pra gente esse retorno de que as crianças estão incomodando em casa com uma ideia nova, né? Ai, mãe, tem que separar, você vai jogar o remédio, por exemplo, né? Da bacia do banheiro ou na pia, não pode, o remédio tem que separar, você tem que levar na farmácia, né? O remédio que está vencido, a chapa de raio-x. Então, as famílias perceberam que foram mais incomodadas, digamos, nesse sentido, né? Com essa ideia de que a gente precisa fazer algo diferente porque eles estão nos chamando, eles estão pedindo, né? E o melhor feedback que a gente tem é esse, né? É saber que tá dando resultado em casa, né? Em casa eles estão levando aí essa mensagem. E dá resultado mesmo. Bem, vocês perceberam que a Mônica trabalha numa escola onde isso acontece de uma maneira realmente integrada, coletiva, onde os professores estão envolvidos, a gestão da escola está envolvida. Eu queria que você desse algumas dicas de como os professores podem começar a fazer esse trabalho, quem trabalha em outros lugares aí espalhados pelo Brasil, mesmo sem ter toda essa estrutura, porque a gente não precisa de toda a estrutura para pensar no estudante de maneira integral, né? Então, aqui a gente está falando de uma educação que olhe para as potencialidades, que olhe para diferentes aspectos, para além do cognitivo. Então, os recursos vão ajudar muito, né? A estrutura vai ajudar muito, mas a gente pode pensar em algumas dicas para começar. Quem não está fazendo ainda, como começar? Porque esse espaço é privilegiado, né? Ele foi criado há muito tempo com o nosso diretor, o Davi, e com um grupo de professores, com as crianças, com a APM, que trabalhou muito para poder montar esse projeto. Então, ele vem se desenvolvendo ao longo dos anos e realmente é privilegiado. Agora, você não precisa ter tudo aquilo, você precisa ter o querer, né? O querer, a intenção de fazer diferente. E pensar fora da caixinha, né? Não tem como você imaginar que você vai trabalhar, por exemplo, minhocário, sem montar um minhocário. Não tem como. Tem uma caixa na sala, né, uma caixinha de minhocário, uma caixa que você vai colocar ali as sobras de alimento para as crianças, você vai trabalhar. Isso tudo é possível, né? Uma mini horta. Então, você não precisa ter a horta que nós temos lá na escola, enorme, um para cada sala. Você pode ter uma mini horta na sua sala, dá para fazer com um material de plástico, né? Você consegue fazer isso também. Então, tem várias coisas que você consegue fazer fora do ambiente escolar, mas que traga essa experiência para as crianças de vivência. Porque se eles não tiverem vivência, não adianta nada. Você fala de reciclagem, você não recicla. Na sala de aula, por exemplo, você tem ali um cestinho para orgânico e para reciclar papel. Não tem sentido, então você tem que ter ali 2 cestinhos, né? Então são coisas na vida real dele, na própria escola, que ele vai perceber, né? Então, por exemplo, as pessoas podem, a gente faz isso lá também, de pesar alimento, para ver a questão de sobras, né? De desperdício de alimento. Então, um grupo do 4º ano fica no recreio, analisando e pesando ao final dos recreios a quantidade de sobra de comida. Aí eles fazem um gráfico ao final do mês, cada semana, como que a sala se comportou, se teve muita sobra, não teve muita sobra, né? E aí essa sobra a gente faz o quê? A gente coloca lá fora, no minhocário. Agora, não pode ser alimento cozido, né? Só as cascas, né? De frutas e verduras, enfim. Mas essa interação das crianças. Aí eles vão na sala para falar para os nossos, olha, essa semana vocês melhoraram, essa semana... Então você percebe que não é só um aprender no livro. Tem o livro, tem a escrita, tem o texto, mas eles estão fora fazendo, vivenciando aquilo, né? Nós tivemos ali, por exemplo, a gente tem muitas árvores frutíferas, né? Tivemos uma jaca, né? E ali dá para você fazer 1000 atividades, né? De pesar a jaca, fazer uma estimativa de quanto que ela pesava, né? E as salas fizeram uma atividade, cada um colocou ali uma estimativa para ver quem que acertaria ou não. Então você vê que passa a sair do ambiente sala de aula e é possível mesmo que não tenha uma estrutura, né? É possível. Eu acho que você trouxe um outro ponto que eu quero destacar aqui, sobre a vivência, né? Então, eu não aprendo e mudo hábitos olhando para o livro, copiando um texto, respondendo um questionário, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento integral, é de realmente vivenciar, olhar por outro ponto de vista, passar o dia a dia da escola a incorporar. Então, falar de reciclagem só respondendo um questionário é uma coisa, falar de reciclagem tendo o cesto separado, olhando em casa, anotando, falando de desperdício e vendo na prática isso acontecendo, tentando reduzir esse desperdício. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que fica aqui como uma ideia bem importante dessa nossa conversa. Então, que a gente pode criar as condições dentro do nosso espaço, né? Se a gente conseguir expandir melhor, que a gente não precisa
trabalhar só dentro da sala de aula, que a gente pode sair para a rua e para os outros espaços, como ela contou aqui, de exemplo, de situações que eles fizeram, e principalmente fazer essas vivências, sair só do papel, né, do lápis, do papel, do caderno, da lousa, e expandir essas possibilidades de aprendizado para realmente trabalhar com as questões que vai formar esse cidadão que a gente sempre coloca lá como uma intenção nos nossos planos, né? Mas para isso a gente precisa criar essas possibilidades de atuação aí. Então, eu queria agradecer muito a Mônica por ter participado dessa conversa e queria passar para ver se tem alguma coisa que você quer complementar aqui para deixar aí como recado só assim, para final. fechar, nós temos os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, né? E num trabalho integral você consegue perceber que você atinge tudo isso, né? Conceitual, evidentemente, né? A gente vai trabalhar com os conceitos, mas o principal atitudinal, né, de ele levar essa atitude para a vida dele, né? E vale a pena a gente tentar sair um pouquinho do óbvio que a gente faz. Não é fácil, né? Volto a dizer, é mais fácil na vida maluca de professor que a gente tem, a gente ficar ali no mesmo, né? Mas dá para fazer sim, com uma boa intencionalidade, uma boa proposta de trabalho, dá para trabalhar sim. Obrigada, sim. Bem, muito obrigada. Então, a gente fica por aqui, mas se você quiser acompanhar os outros episódios, acessem nosso site www.eloseducacional.com e acompanhe nas nossas redes sociais, Elos Educacional, tudo junto. Até mais! Visto que a educação integral pressupõe toda a formação, desenvolvimento dos alunos, das crianças, dos adolescentes. Então, esse pressuposto primeiro tem que estar muito claro, para a gente saber onde a gente quer chegar.